No PDI Viaja Panamá dessa semana, a gente vai te falar sobre um lugar muito importante e que normalmente é a única coisa que as pessoas sabem sobre o país: o Canal do Panamá. Se você segue a gente nas redes sociais, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto no Instagram, você sabe que a gente fez uma viagem pro Panamá em maio desse ano. E aqui no Papo de Inter, a gente não podia te deixar de fora dessa experiência incrível. No primeiro episódio da série PDI Viaja Panamá, a gente falou sobre a nossa saga até a ilha de San Blas, sobre uma tribo indígena que vive um matriarcado e a confusão que a gente fez com a bandeira deles, que tem uma suástica no meio. Sim, história foi o que não faltou. E hoje, no segundo episódio da série, a gente vai falar sobre a nossa quase visita ao Canal do Panamá. Quase, porque nosso guia desviou o passeio para simplesmente fazer um drink dentro do carro dele. Sim, gente, é exatamente isso que você ouviu. Senta lá que vem mais uma história dessa dupla. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog, e esse é o PDI Viaja Panamá. De notre volonté. Make America great again. Con él, ese sueño se en marcha. Aquí food, muito produto. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Então, bora começar essa história com como a gente chegou até esse passeio, né? Eu e a Betinha, a gente chegou no Panamá e a gente já tinha um roteiro meio planejado na nossa cabeça de coisas que a gente queria ver na cidade do Panamá. E, obviamente, o Canal do Panamá era um deles. A gente só não sabia exatamente quando que a gente ia conseguir fazer, porque a gente teve a ideia genial de fechar primeiro os transportes internos e depois os passeios. É uma forma de você fechar uma viagem, mas no nosso caso ficou um pouquinho corrido com a quantidade de coisa que a gente queria fazer na cidade do Panamá. A gente ficou na dúvida quando que a gente ia fazer esse passeio, mas no final das contas deu certo. A gente conseguiu fechar no último dia que a gente ia ter na cidade do Panamá, antes de ir pra Bocas del Toro. Então, assim, a gente foi fazer esse passeio, era acho que 2 horas da tarde, e às 6 a gente ia pegar, às 6 não, às 8 a gente ia pegar o ônibus que ia pra Bocas del Toro. Mas aí nesse meio do caminho a gente tinha que voltar pro hostel, pegar nossas coisas, tomar banho, né? Se arrumar ali pra ir pra essa viagem de 11 horas. Isso, e basicamente a gente tinha duas opções. A gente podia ir por conta lá para o Canal do Panamá, que a gente vai explicar mais como você pode fazer isso, ou a gente podia fazer uma visita guiada com um guia por $30. E aí a gente optou fazer essa visita guiada porque prometia várias coisas, vários locais, porque para vocês terem uma ideia, não dá para ir no Canal do Panamá, ver assim uma baía, ver as águas e tudo certo. É um local meio de difícil acesso, mais longe, assim, do centro, então você tem que pegar pelo menos uns 40, 45 minutos de carro ali. Fica ainda na cidade do Panamá, mas mesmo assim não é um local que você chega super fácil de Uber ou de ônibus ou metrô, que a gente acabou não vendo isso por lá. Então a gente acabou optando por fazer essa visita guiada, até porque a gente achou que a gente ia conseguir várias informações legais, afinal a gente já estava pensando em fazer um episódio aqui para vocês. E aí, chegou o fatídico dia. A questão é, esse dia a gente fechou um free walking tour de manhã e à tarde a gente ia pro Canal do Panamá. E no free walking tour a gente conheceu o nosso querido guia, que eu não vou lembrar o nome dele. Ele foi um dos candidatos ao Oscar de pessoa inconveniente, a gente vai explicar o porquê. Pra mim foi o top 1. Caso você não tenha ouvido o episódio passado, ou caso você tenha ouvido o episódio passado e lembra do nosso motorista para San Blas, você vai ter uma noção de que ele ainda é pior do que o nosso motorista. Eu acho que depois, no final do PDI Viagem, a gente vai ter que fazer uma enquete pedindo para as pessoas votarem em quem eles Sim. acham que é pior, quem foi a pessoa mais inconveniente da viagem. Isso que a gente ainda não contou do nosso voo de ida, da síndica do voo. Mas isso é episódio exclusivo da Aurelo, inclusive. Exato, essas histórias a gente deixa pra Aurelo. Mas beleza, a gente conheceu esse guia no Free Walking Tour. E até aí, ele ficou assim, animadíssimo de ter brasileiras no grupo. Uma curiosidade, assim, uma questão que eu achei muito curiosa, foi que não tinham tantos brasileiros no hostel. Normalmente, assim, você viaja pra fora, você andou 2 passos, tá ouvindo português e tem brasileiro em cada esquina, né? A gente mal viu brasileiro, acho que no Panamá como um todo, né? Exatamente, a gente não viu brasileiro praticamente nenhum. Então, quando o guia foi levar a gente pro Free Walking Tour, isso às 10 horas da manhã, ele queria saber de onde a gente era. Na hora que a gente falou que era brasileira, ele ficou super animado. Mas isso é normal, assim. Exato. Qualquer lugar que você vai fora do Brasil é sempre, ai, nossa, o Brasil é incrível. Não só pela Exatamente. nossa hospitalidade, porque somos muito legais, mas também sempre falam das mulheres brasileiras, que as mulheres brasileiras são lindas.
afinal somos muito diversas, né? Então eles sempre ficam muito chocados com É, isso, era o que com eu os ia falar agora. traços e tudo mais. Que a questão foi essa, assim, ele ficar animado, tudo bem, tá tudo sob controle, comum, assim, sempre acham bacana. O Brasil é muito bem visto lá fora nesse sentido, né? Sempre fazem perguntas, enfim, de política, de cultura, é super bacana. O problema foi quando ele quis começar a falar das mulheres brasileiras. Porque assim, eu e a Beth, confesso que a gente já tava um pouquinho traumatizada, porque pela nossa experiência no Panamá, a gente foi, assim, abordada por muitos panamenhos. Não Isso, só é um panamenhos, país né? um pouco difícil de viajar como mulher, assim, né. A gente não se sentiu tão insegura, porque tínhamos uma outra ali, mas se você é uma mulher que viaja sozinha, como temos muitas por aí, inclusive eu e a Andressa também somos essas mulheres que viajam sozinhas, não é um país muito tranquilo, porque a abordagem é, assim, não agressiva, né, tipo, eles não chegam a tocar na gente, mas é uma abordagem bem próxima, eles chegam bem perto, eles ficam a todo custo tentando chamar sua atenção, então eles falam espanhol, falam inglês, ainda mais se você tem cara de gringa, né, que é o nosso caso, assim, eu acho, já começavam falando inglês, hi girls, hi nananã, é sempre, assim, uma abordagem muito chata, que a gente acaba não, assim, né, infelizmente ser mulher é uma situação complicada, acho que no mundo inteiro, né? Tem lugares piores e lugares melhores, mas não é uma coisa que a gente já estava vendo tanto aqui no Brasil, então deu um pouco esse choque cultural, assim, e é um pouco sem noção. A gente não teve só esse guia que deu em cima da gente, na verdade, a gente teve outros guias inclusive que deixavam a gente em ilhas, então a gente também não podia mandar para aquele lugar, porque a gente dependia desses caras para levar a gente de volta. Então é uma situação bem complicada, e assim, ele foi indo, e aí como a gente é muito legal e muito simpática, e como ambas falavam espanhol, né, principalmente a Andressa, que também isso chama a atenção deles, né, quando a gente tenta falar espanhol com eles, foi uma situação um pouco chata, no sentido que ele deixou a gente um pouco desconfortável. A Beth acabou dando um major spoiler de tudo que eu ia falar aqui, e já Perdão. deu a militada dela, mas foi exatamente isso. Não, mas é porque realmente a gente ficou bem, bem irritado. Mas foi exatamente isso, assim. Ele começou super simpático, foi super bacana, mas em determinado ponto do passeio ele começou a elogiar a gente, elogiar os nossos corpos, já começou a ir pra um caminho ali que a gente ficou um pouco desconfortável. E ele ia ser o guia também do nosso passeio pro Canal do Panamá, o que deixou a gente animada, mas não tanto, né? Eu acho que Assim, era o único guia do hostel, na real, porque só tinham 2 tours lá, que era esse walking tour e o Canal do Panamá, e ele era o guia dos 2. mas o lado positivo é, ele conhecia muita coisa, de fato, assim, inclusive ao longo do episódio a gente foi construindo várias coisas e foi pesquisando e comprovando fatos, né? E assim, ele de fato tem um conhecimento muito grande, ele trouxe muita informação interessante pra gente, então, né, vamos também falar das coisas positivas, mas coisas negativas foi isso, né? Ele deu em cima da gente ali na caruda, enquanto a gente estava o quê? Sentado num bar. A gente tem uma pequena suspeita que esse moço, ele gostava de beber. Não, eu Porque acho ele que ele era alcoólatra, é que a mas Beth já é direto ao ponto. eu Eu sou sou de meiga. Eu não, e sou eu meiga, eu falo: "Ele acho gostava de também que beber". ele devia pra polícia, né, porque enfim, no final do walking Gente, tour, a gente encontrou com uma série de policiais na rua que, segundo ele, não era algo muito comum ali, porque ele ficou extremamente nervoso, falando: "Olha, deve ter acontecido alguma coisa, porque tem muito policial na rua", e de fato, tinha muito policial na rua, assim, né, tipo, a galera ali no chão mesmo, viatura. A gente não sabe até hoje o que aconteceu, ou se de fato aconteceu alguma coisa aquele dia. Mas ele, assim, não queria passar perto da polícia. E, assim, a gente ouviu, né, tipo, antes de viajar, que a polícia do Panamá, principalmente da cidade de Panamá, tem essa reputação de ser um pouco corrupta. Então a gente não sabe se era uma questão deles pedirem dinheiro pra alguma coisa, porque sabiam que ele tava com gringo, ou se de fato ele devia mesmo pra polícia, e aí fica aí no ar. não, e papo dele levar a gente por uns becos, assim, pra fugir da polícia, assim, tipo, ai, virar a gente tinha que virar na rua ali, e aí tinha policial, virava num bequinho antes, passava no meio de uns prédios, e eu tipo: "Nossa, gente, me sinto num filme de ação". Mas beleza, até aí a vida estava sendo linda, a gente Quem não seguiu. deve nada, não é Quem não mesmo? deve nada? Ai, meu Deus do céu. Brincadeira, tá, gente? Se algum policial estiver Brincadeira, a gente ouvindo, não deve nada. a gente tá super tranquila, juro. A gente declarou imposto de renda, Sim, eu tô tentando estamos alugar um pagando, apartamento, eu sou muito legal. tá tudo sob controle, não estamos devendo nada. Obrigada aos nossos companheiros que estão ouvindo o episódio vulgo policiais. Beleza, continuando a nossa história.
E aí a gente decidiu então, né, ia fazer esse passeio na parte da tarde para o Canal do Panamá. Como a Beth explicou, era um carro que ele saía do hostel e levava a gente até o Canal do Panamá. E nisso a gente tava, eu, a Beth, um mexicano e uma canadense, uns amorzinhos, a gente conversando, tirando dúvidas, tudo no meio do caminho. E aí algumas coisas interessantes que a gente foi reparando, né? Ele falava muito com a gente, conversava muito, contava muitas as histórias, a gente também perguntava muita coisa. Mas ele perguntou, assim que a gente entrou no carro e a gente começou a fazer as perguntas, se algum de nós era americano. E aí a gente falou que não, e ele falou: então tá bom, porque aí eu posso contar mais coisas. E a gente ficou assim. Ele levou a gente num bairro antes de ir pro Canal do Panamá. Na verdade, acho que isso foi até depois, mas tudo bem, não vai estragar o storytelling. Ele levou a gente para um bairro que tinha sido bombardeado durante a ditadura militar que rolou no Panamá, se eu não me engano. E comentou assim, e passou ali pelo bairro e você via ainda marcas nas paredes e você via muito grafite xingando os Estados Unidos, referência ao Mickey, referência a, tipo, um monte de coisa, bandeira americana, enfim. E ele levou a gente lá e ele chegou a comentar do tipo, eu não passo por aqui quando eu tenho americanos comigo no carro. Enfim, Vocês vão entender, assim, ao longo do episódio, que aí a gente, de fato, vai entrar na parte histórica, que, assim, os americanos têm uma influência muito, muito forte no Panamá e, assim, muitas vezes não uma influência boa. A gente vê um certo receio deles, por isso que quando eu falei que eles ficavam felizes que a gente falava espanhol, assim, porque a gente vê um certo rancor dos americanos, um rancor da língua inglesa, então ficou muito vívido, né, tanto no guia, tanto na parte ali, afinal ele fazia um tour completamente diferente quando tava com americanos, né, tanto no nosso walking tour, o começo do tour, tinham duas americanas que ficaram, assim, uns 10 minutos e acabaram desistindo, e aí eu vi que ele ficou mais solto depois disso, né, então acho que foi um traço interessante da gente reparar. E até agora, assim, ao longo desse episódio, a gente também vai contar um pouco da história do canal, essas coisas assim, e vocês vão entender que esse embate com o americano é bem antigo, né? Exatamente. E, enfim, a gente estava nesse nosso tour aí, né, com o nosso amigo mexicano, nossa amiga canadense. Eu não me lembro o nome deles, não sei se é a Andressa. Eu lembro que a menina chamada Lindsay. Lindsay e ele era o Juan, se eu não me Ah, engano. eles seguem a gente aqui no Papo de Inter. Óbvio, eles podiam. Hello! Ai, será que a gente manda pra eles e fala: oi, gente, vocês foram citados, mas aí a gente Vocês tem que foram, acertar o nome. foram citados em português, mas tá tudo certo. Um dia eles vão entender. Mas fofíssimos. Fofíssimos, assim. A gente parou ali no começo do tour para ver aonde os barcos passavam ali, né? Então a gente parou, como eu disse, foi na beira de uma estrada e a gente parou ali para ver, assim, aqueles barcos gigantes, né? Não é nem barco, é uma monstruosidade com um monte de, como é que se fala aqueles negócio quadrado? Containers. Containers, um monte de containers. Então, assim, o dinheiro rolando à solto ali. E aí, no meio, assim, quando a gente tava lá, o nosso guia parou pra comprar uma raspadinha. A gente chama de raspadinha aqui? Geladinho. Geladinho. Não, geladinha. Gelinho, geladinho, como você quiser chamar. E ali a Andressa já ficou morrendo de medo, porque a gente ia pegar um ônibus no mesmo dia de 11 horas. Ela ficou morrendo de medo de ter dor de barriga. Mas deu tudo certo, a gente não teve. Gente, mais um PS, foi o melhor gelinho que eu já tomei na minha vida, assim, porque de fato você via que era com fruta. Nossa, maravilhoso, mas é que você tem que pensar, né? Ele comprou na beira de uma estrada, e aí eu fiquei tipo, moço, assim, a pessoa aqui tem estômago de princesa, entendeu? Aí vai ser complicado. Mas assim, era uma delícia, foi super bacana, mas assim, ele parou lá, comprou o gelinho, enquanto a gente ficava vendo os barcos por um muro, e eu tava esperando o quê? O próximo passo. Próximo passo do passeio. E realmente, assim, eu acho que foi aí que o passeio desandou, entendeu? Porque aí a gente já tava comendo um gelinho, um geladinho, uma raspadinha. Aí a gente voltou pro carro. É importante dizer, esse tour todo foi feito dentro do carro, né? Porque, como eu disse, era de difícil acesso, então a gente só descia em determinados momentos. Então a gente voltou pro carro do nosso guia e ali, assim, a gente acabou passando pelo cemitério dos franceses, que é um spoiler, vocês vão entender o que se trata isso no decorrer do episódio. E depois disso, a gente passou por uma ponte
que teoricamente é onde a gente mostra, onde ele mostrou pra gente os barcos passando embaixo dessa ponte. Então a gente nem parou ali naquela ponte, nem podia parar. A gente fez um videozinho com carro em movimento, que vocês vão ver no nosso futuro Reels, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto lá no Instagram. Mas assim, não foi nada demais, né? A gente viu aquilo ali, uns barcos passando, um rio bem legal e tal, mas a gente tava esperando mais, né? Então, e eles tinham prometido pra gente no hostel que a gente ia passar pela Eclusa de Miraflores, que é uma das eclusas, né? O canal do Panamá a gente também vai explicar ao longo do episódio, mas ele funciona por meio de eclusas. E era uma das eclusas que tem um centro para visitantes. Inclusive, quando você vai visitar sozinho o canal do Panamá, é pra lá que você vai, é pra lá que você coloca o Uber. E ele tinha falado que a gente ia passar por lá, que a gente ia ver essa eclusa funcionando, assim. A gente tava muito animado e tava chegando esse momento, pelo menos ele falou que era o próximo passo. Só que a questão é, o Panamá tem muito trânsito, e esse dia não foi diferente. A gente estava preso no trânsito, e ele falou que tinha que pegar uma ponte para chegar sei lá onde, até essa eclusa. E tava um baita de um trânsito, e nisso eu já tava assim, olhando o relógio, porque a gente tinha que estar de volta pro hostel umas 5 horas da tarde. Mas aí, Ainda tínhamos tempo, assim, sabe? Acho que tinha. era por volta de umas 2h30, 3 horas. Realmente, assim, mobilidade urbana não é o forte da América Latina, porque na Colômbia era exatamente igual. A gente reclama aqui de São Paulo, mas São Paulo é bem bom perto de várias capitais aqui da América Latina. E de fato tava bastante trânsito, mas era parte do rolê, né? Parte do nosso tour. Ele falou pra gente que ele ia esperar 10 minutos pra ver se ele conseguia acessar a ponte XYZ. Isso já era, e era mais tarde, amigo, acho que já era quase 4 horas, porque eu lembro que eu fiquei olhando o relógio do tipo, beleza, mas aí quanto tempo pra gente voltar, porque, né? Não, mas acho que 4 horas a gente já tava de volta. Mas independente, assim, havia tempo, seria um pouco apertado, mas fazia parte da nossa visita. E aí ele falou, vou esperar 10 minutinhos, se não rolar a gente vai-se embora. Beleza. Aí que aconteceu o fatídico momento. O momento em que de fato tudo desandou. O momento em que realmente o guia olhou pra nossa cara e falou, F essa questão. Eu ia falar vários palavrões seguidos aqui, quem entendeu, entendeu. Vamos fazer outra coisa. O mexicano fez uma pergunta audaciosa ali. Ele perguntou para o nosso guia, existe uma bebida típica panamenha? Um drink típico panamenho? E o nosso guia respondeu, sim, existe, chama seco. E aí você toma o seco com Coca-Cola e limão. E aí começou esse papo, e aí o guia falou, vocês querem ir tomar um seco, experimentar? A gente desiste aqui desse caminho e a gente vai lá tomar o drink. Eu olhei pra Beth, a Beth olhou pra mim e eu falei, olha, a única questão é que a gente tem esse horário, a gente tem que estar 5 horas no hostel, mas fora isso, beleza, tipo assim, né, a gente quer ver o canal, mas ele falando que não tinha mais como, porque ia demorar muito, não sei o que lá, enfim, fez ali um Velozes e Furiosos, fez uma conversão ilegal e levou a gente para onde? Para um supermercado. Então, e assim, gente, a questão não é nem o supermercado, mas a questão é que ele já tinha o copo e o gelo dentro do carro. Então, assim, claramente, indícios de alcoolismo aí, né? Porque, ai, não, desculpa, mas assim, ele só não tinha a garrafa, graças a Deus, né? E aí, beleza, a gente chegou nesse supermercado super aleatório, que já era perto do nosso hostel, ali no centro. Aí a gente comprou esse seco e Coca-Cola. E assim, gente, eu não gosto de Coca-Cola. E gelo. E gelo. Só que assim, como eu tava lá no rolê, quem sou eu pra falar que não gosta de Coca-Cola, não é mesmo? E no meio do caminho também, a gente foi fazer xixi, porque eu e a Andressa, a gente tava apertada pra fazer xixi, então a gente deixou eles lá no supermercado comprando as coisas e voltamos. E ali, lá na cidade de Panamá, não pode beber bebida alcoólica na rua. É muito comum em vários países, né? Então, até eles ficaram chocados que no Brasil podia, e eu até respondi, falei, gente, é assim que o carnaval funciona, né? Porque se não pode beber na rua, esquece o carnaval. Mas enfim. E aí a gente, pra poder beber a bebida, a gente entrou dentro do carro dele. Então, estávamos nós lá. O bom é que era um carro bem espaçoso, né? De 6 lugares. E a gente sentou lá no carro dele e começou a tomar um drink. E assim, gente, desculpa, a Andressa até gostou mais, mas eu odiei aquilo. O negócio parecia álcool etílico. Assim, é bem 51 forte. pra baixo, super forte, com a Coca-Cola que eu já não gosto. Eu tomei um gole, eu já tava, tipo, vendo estrelas. Eu cheguei, a gente ficou lá um tempinho, fazendo aquela sala, conversando, fazendo propaganda do podcast. Inclusive, por isso que o mexicano e a canadense seguem a gente. E aí, eventualmente, eu e a Andressa, a gente partiu, porque a gente precisava pegar o nosso ônibus. E, assim, eu cheguei no hostel, assim, trançando, assim, a cabeça, trançando as pernas. A Andressa ainda tomou o resto da minha bebida. Eu não sei como ela não tava pior que eu. Mas, assim, ele me desestabilizou. Olha,
O gosto, assim, da bebida, tipo, era forte, parecia, tipo, realmente, assim, uma vodka, um absinto da vida, assim, era bem forte. Mas, entretanto, todavia, porém, o gosto não me era estranho. E agora, parando pra pensar, eu acho que lembrava o mezcal do México, que uma vez eu tomei, é Ah, não uma bebida sei. típica mexicana também que a galera da onde eu trabalhava trouxe. Mas, assim, parece, tipo, uma Parece um cachaça. corote horrível, muito ruim. É, a Beth não gostou. Mas assim, eu achei, assim, o gosto é bem forte. Eu também não gostei muito do gosto, porque ele é bem, bem marcante, assim. Mas aí com uma coquinha e limão, gente, vai tudo, né? Mas enfim, Tipo, vai gente, a tudo. gente a gente ia o quê? Ver o canal do Panamá, a coisa mais importante daquele país, e a gente acabou o quê? Num drink com dor de cabeça e meio confusas e saindo correndo, tomando banho naquele calor, né, dos infernos, que aquela cidade é muito quente. E saímos correndo para pegar o nosso busão de 11 horas até Bocas del Toro, e aí essa parte da viagem fica para um outro episódio, porque tem muita coisa boa e muita coisa interessante, muito perrengue nessa parte da viagem. Mas, enfim, basicamente esse foi o nosso tour pelo Canal do Panamá. E aí, enquanto a gente tava em Bocas, a gente ficou pensando, né? Porque a gente falou, cara, a gente não conheceu o Canal do Panamá. E quando a gente fez aquele free walking tour no começo, a gente passou na frente do Museu do Canal do Panamá. Então a gente decidiu, quando a gente voltou, porque a gente voltou de Bocas del Toro, a gente ficou mais um dia inteiro na cidade do Panamá, pra no dia seguinte sair de manhã pra pegar nosso voo de volta pro Brasil. Então a gente decidiu que a gente ia no Museu do Canal do Panamá. E assim, o museu, pra mim, valeu super a pena. Foi carinho, né? Acho que foi $20 cada uma. Agora eu não lembro. 15 doletas. 15. Deu É, foi carinho. R$ 77 no meu cartão. Foi triste, É porém muito bom o museu. muito legal o museu, muitas informações, inclusive tudo que tiver aqui em diante agora que a gente vai contar pra vocês, teve muita informação que a gente aprendeu nesse museu. Mas aí, né, então, dito tudo isso, bora então pro nosso próximo bloco, onde a gente vai de fato contar pra vocês a história do Canal do Panamá, começando por uma tal de rodovia. Soltei e saí correndo, a gente vai pro próximo bloco e você vai entender. Começando pelo começo, bora contar pra vocês um pouco da história do Panamá, o porquê se criou um canal ali e como foi feito tudo isso. Isso tudo a gente aprendeu no museu que fica lá no centro da cidade do Panamá, já que, né, o nosso guia acabou explicando pouca coisa pra gente. Primeiro de tudo, você precisa saber que o Panamá fica situado em um istmo, que é uma porção de terra estreita, cercada por água dos dois lados e que une grandes extensões de terra, que nesse caso é a América do Norte e a América do Sul. Ou seja, é uma localização super estratégica e interessante. Outra coisa importante é que o Panamá fazia parte da Grande Colômbia, uma junção de países que tinha, claro, a atual Colômbia, a Venezuela, o Equador e o Panamá. Esse país foi criado em 1819 e chamou muito a atenção dos europeus e demais países em ascensão. Ainda em 1800, mas agora bem mais para frente, foi descoberto ouro nos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia. E aí, só para contextualizar, imagina o mapa dos Estados Unidos. Califórnia fica na costa oeste, ou seja, do lado esquerdo do mapa. Muito bom, geografia, nota 10. Seguindo. Então, assim, uma penca de gente começou a migrar do leste dos Estados Unidos para o oeste do país em busca desse ouro. Nessa época, a gente precisa lembrar que não tinham ferrovias, não tinham estradas, então viajar por terra era muita treta. Viajar por barco era mais interessante e tinha algumas rotas para isso. Uma delas era pelo Panamá. Isso é importante porque foi o primeiro momento em que uma ideia de Canal do Panamá surgiu. Só que nessa época era feito por terra. A ideia era ir até um lado do país de barco, cruzar por terra e sair do outro lado, onde se pegaria outro barco e seguiria até a Califórnia. Isso já começou a povoar o Panamá absurdamente. Pensa que, né, na época o Panamá virou uma rota de pessoas. Então a galera começou a construir hotéis, comércios e por aí vai. Nessa época se falava inglês, espanhol e francês no Panamá. E fazendo um parênteses de uma história curiosa que a gente viu no museu, foi nessa época que rolou o incidente do pedaço de melancia, na tradução literal aqui. Pensa que os americanos viam os panamenhos com bastante preconceito mesmo, sendo bem racistas reais. E os panamenhos claramente não gostavam dos americanos folgados que passavam pelas terras deles. Então já rolava ali um estranhamento, isso em 1800 e bolinha. Pois bem, um moço chamado Jack Oliver, claramente americano, se recusou a pagar um estimenho, que na época não era panamenho porque não existia Panamá ainda, por um pedaço de melancia que ele tinha comprado. E o estimenho fez o quê? Tacou-lhe pau mesmo, tiro, porrada e bomba.
o que gerou um auê diplomático entre os Estados Unidos e a Nova Granada, que nesse caso era um pedaço da Grande Colômbia formado pelo Panamá, Colômbia e um pedaço do Equador. Mas seguindo, com o tempo entenderam que seria interessante construir ali uma estrada de ferro para facilitar a passagem dos gringos de um lado para o outro do país. Nisso a gente tem 2 pontos interessantes. Os trabalhadores Silver e Gold, que nessa época não eram chamados exatamente assim, mas já tinham uma ligação, e os trabalhadores chineses. Então, os americanos, em parceria com a Grande Colômbia, começaram a construir essa ferrovia por meio de uma empresa lá que arrecadou milhões de dólares. Foi nessa construção que eles criaram a diferença de pagamento discriminatório. Pois é, basicamente os trabalhadores brancos americanos, que segundo a empresa eram os mais qualificados, eram pagos em ouro. Já os negros eram pagos em prata. Ao mesmo tempo, os chineses foram em peso para o Panamá, contratados por essa empresa americana como mão de obra. Isso é curioso porque quando você anda no centro da cidade do Panamá, você tem uma espécie de parte chinesa toda decorada de acordo e os restaurantes chineses são vários espalhados pela cidade. Inclusive, eles falam que é uma espécie de comida típica panamenha exatamente pela influência dos imigrantes. Mas quando se fala dessa ferrovia e dos chineses, a história é mais trágica, na verdade é bem trágica, já que existe registro de um suicídio coletivo desses trabalhadores em que 425 homens se mataram em conjunto por causa das condições de vida. Depois disso, a empresa americana desistiu dos chineses como mão de obra. E no meio disso tudo, rolou um acordo entre a Colômbia e os Estados Unidos, o Tratado de Malarino-Bidlack. A Andressa vai falar aqui a versão bonita em espanhol. Fala aí, Andressa. Ai, olha que exposição desnecessária, só porque eu tava te zoando. Assim, se tá certo ou não, só Deus sabe, né? Eu tinha falado Maiarino. Aí quer ver que esse é o nome. Imagina se esse é o nome americano e Bidlack é o nome Não, mas espanhol, ia ser muito engraçado. Bom, como a pronúncia aqui nunca é certa, vamos seguir. Basicamente, os Estados Unidos tinham permissão para cruzar o istmo sem problema algum, levando o que quer que seja, enquanto a Colômbia assegurava a existência da sua soberania com a ajuda dos Estados Unidos. Isso foi muito importante porque freou qualquer tentativa de outros países, como o Reino Unido, de tentar se meter ali no meio do Panamá e, por outro lado, freou qualquer tentativa dos extremenhos de ter a sua independência. Então, resumindo tudo, essa primeira parte da ferrovia que cruzava o Panamá foi muito importante em vários pontos. O primeiro, a soberania norte-americana já começou a aparecer aí com esse tratado de Maiarino-Bidlack, eu vou falar com meu sotaque para fingir que eu falo espanhol, e a empresa americana construindo a rodovia. Segundo, porque o ranço dos americanos também já começou aí, e vocês vão ver ao longo dos nossos episódios que esse negócio perdura. E terceiro, porque essa ferrovia foi basicamente o esboço do Canal do Panamá que seria construído mais pra frente e absurdamente importante. Mas bora entender agora como que o canal em si foi criado e toda a treta envolvendo ele. E como tudo no Panamá tem mão de gringo, a gente vai falar agora dos franceses. Isso porque foi no século XIX que começaram os primeiros ensaios para a construção do Canal do Panamá. E aí foi aquela galera intelectual tentando não só pensar em como construir o canal, se ia ser, por meio de eclusas ou por nivelação dos mares, mas também a melhor rota. Ou seja, um bando de franceses mega inteligentes tentando pensar em como unir os mares. Ai, que coisa mais linda, né? Enfim, até as ilhas de San Blas, que a gente falou no primeiro episódio da série do Papo de Inter Viaja Panamá, foram consideradas como boas rotas para os barcos. Nisso tudo, o canal de Suez, lá no Egito, foi criado. Sim, aquele canal que liga o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Ou seja, a mesma ideia, ligar 2 mares ou 2 oceanos. E aí surgiu um humano chamado Ferdinand de Lesseps. Eu ensaiei esse nome antes, porque a gente vai falar bastante desse homem aqui. Que foi o cara que estava envolvido na construção do canal de Suez e veio com a primeira proposta de fato para a Rota do Panamá. Então, o Mano Lesseps, ele apresentou as suas ideias no Congresso do Canal, que foi ele mesmo que presidiu, e, claro, todo mundo ficou a favor dele. Afinal, o homem tinha arrasado no canal de Suez, então por que ele não ia fazer um canal também no Panamá? Por que não ia dar certo? No Congresso, os americanos chegaram a cogitar construir um canal na Nicarágua, país vizinho da Costa Rica, bem ali perto do Panamá. Mas segundo o nosso guia, que, enfim, ele ensinou alguma coisa pra gente, a Nicarágua é afetada por desastres naturais, como furacões e tsunamis. E aí, com isso, o Panamá se tornou mais atrativo para os investidores, uma vez que lá não iam ter esses problemas.
Na época do congresso, um outro engenheiro com um nome muito difícil, que graças a Deus a Betinha tirou aqui do roteiro, porque ela achou que ela ia ter que falar, mas caiu pra mim, mas eu fico feliz que ela tirou mesmo assim. Enfim, esse engenheiro com nome difícil propôs que o canal fosse criado pelo sistema de eclusas, que basicamente é a formação de lagos e um sistema de elevadores que facilitam a passagem das embarcações. E que, inclusive, spoiler, né, que a gente já deu em alguns outros momentos desse episódio, é como é feito hoje em dia. Mas a galera tava muito na pilha do Lesseps, que tinha a ideia de fazer um canal por meio do nivelamento do mar, igual o sistema implantado lá em Suez. E acabou ignorando esse sistema de eclusas. Claro que isso não ia dar certo e os franceses fracassaram feio nessa missão. Os maquinários não deram conta e quando eles perceberam que o sistema de eclusas era o caminho a seguir, já era tarde demais. Além disso, os franceses não se adaptaram ao clima tropical. O tempo úmido e os mosquitos, que trazem doenças como a malária, né, causado pelo Aedes aegypti, causaram na comunidade francesa e levaram à morte centenas de trabalhadores. Muito se deu pela galera que tentou desbravar a mata e acabou sendo picada por mosquitos. Como a gente comentou bem rapidinho lá no começo, a gente chegou a passar pelo cemitério onde os franceses estão enterrados até hoje. É um campo, assim, enorme, perto do Canal do Panamá, com centenas de cruzes brancas pequenininhas. E tudo isso, né, que a gente contou aqui sobre os franceses, foi contado pelo nosso guia, mas também tinha no Museu do Canal do Panamá. E no meio disso tudo, um jornal chamado La Libre Parole publicou uma série de reportagens chamada Os Segredos do Panamá, que revelaram uma série de crimes como ameaça, chantagem e lavagem de dinheiro por parte da galera que comandava a construção do canal, incluindo o nosso amigo Lesseps. O caso deixou o Panamá no meio de um escândalo e o Lesseps acabou sendo condenado a anos e anos de prisão pelos crimes cometidos. Enfim, a gente nem precisa dizer que os franceses saíram de cena e com isso os americanos entraram para mudar o rumo do Panamá. Isso porque o Panamá estava com um canal recém-começado, uma construção errada, enfim, né, uma lambança. E ninguém queria se responsabilizar. Os franceses vazaram e os panamenhos, que ainda eram da Grande Colômbia, não tinham dinheiro algum para continuar essa construção. Foi aí que uma mão lavou a outra. O Panamá precisava do investimento e os americanos queriam não só ter o poderio econômico, como também militar na região, depois da guerra hispano-americana que rolou por lá. Foi aí que os americanos negociaram com a Colômbia, garantindo a independência do Panamá e, em troca, tinham todo o poder sobre a zona da região do canal. Então, a construção do canal está diretamente ligada à independência do país da Grande Colômbia. Só que mesmo como República do Panamá, os novos panamenhos tinham outro colonizador indireto, né? Os americanos. E isso ainda é bem forte por lá. O Panamá ainda usa o dólar como moeda local e a cidade do Panamá em si parece uma Miami. Muito da cultura tá ligada ainda aos americanos. E vimos muito também um ressentimento por parte dos panamenhos em relação aos americanos. Como a gente comentou lá no começo do episódio, o nosso guia tinha um tour desenhado para os americanos e um tour para o resto do mundo, onde ele podia falar o que realmente pensa. E isso se deu muito pelo que vamos falar agora. Pois é, gente. Então, assim, os americanos entraram no jogo, colocaram dinheiro e começaram a construir o canal, agora do jeito certo, né, por meio de eclusas. A construção durou cerca de 10 anos e em 1914 o canal foi fundado. Isso gerou muito emprego, né? Mais de 60 mil pessoas trabalharam na zona do canal. Não só panamenhos, mas como muita gente da América Central, países como Espanha, Cuba e Grécia também. Só que a gente precisa lembrar que os Estados Unidos eram, e ainda são, um país bem racista. E a segregação racial era bem forte, então brancos e negros não podiam frequentar o mesmo lugar como banheiros, mercados e restaurantes. Tinha uma porta de entrada diferente para negros e brancos. Enfim, essa história você já conhece bem. Acontece que os americanos levaram isso lá para o Panamá. Como a região do canal era comandada pelos americanos, eles segregaram tudo, desde moradias, mercados, farmácias e até banheiros. Os trabalhadores tinham 2 nomes, os trabalhadores ouro e prata, silver e gold. Pois é, a gente já falou disso lá em cima na construção da ferrovia e o negócio voltou à tona tempos depois. Os trabalhadores gold ou ouro eram os americanos e brancos. O silver, ou prata em português, eram os negros e indígenas principalmente, mas basicamente toda a galera que não era branca e americana.
E a principal segregação era nos salários. Os americanos não só ganhavam mais, como eles também recebiam parte desse salário em ouro. A gente chegou a ver as casas. Os americanos moravam em uns casões, com quintal e tudo mais. Já os negros e indígenas moravam em condições precárias, em pequenas casas com difícil acesso às necessidades básicas. E, de novo, vimos um rancor muito grande em relação a esse passado e como os panamenhos ainda carregam isso, inclusive o nosso guia. Sem falar que o clima úmido e as doenças ainda faziam parte da realidade. Trabalhar no canal não era fácil, ainda mais quando você não era um americano. A gente nem precisa dizer que se você era mulher, nesse caso, a situação era ainda pior, porque muitas mulheres foram trazidas para serem empregadas domésticas tanto dos trabalhadores prata quanto dos trabalhadores ouro, sem falar que muitas acabavam tendo que se prostituir para viver. A gente, inclusive, viu um cartaz da época lá no Museu do Canal do Panamá que falava que as prostitutas eram mulheres que transmitiam doenças e que eram bruxas. Gente, vocês não têm noção desse cartaz. Eu lembro que eu e a Beth, a gente parou pra ler, a gente ficou assim, o nosso queixo ele foi parar lá no térreo. O prédio tinha lá seus 2 andares, o nosso queixo ficou lá no térreo, tá? A gente precisava achar uma forma de falar, de mostrar esse cartaz pra vocês, mas assim, é muito chocante, é horrível. Mas, né, vamos voltar aqui pro episódio. Enfim, todas essas questões geraram tensão entre os Estados Unidos e o Panamá. Foi só em 1964 que ambos os países voltaram a ter relações diplomáticas e a soberania do Canal do Panamá voltou a ser discutida. Depois de 3 anos, os países chegaram num consenso que em 1999 o canal passaria a ser totalmente propriedade do Panamá. Até lá, os panamenhos eles tinham que pagar uma espécie de imposto para os Estados Unidos, em resposta ao investimento americano na região. Muito lindo, né? Então foi só em 1999, pouquíssimo tempo atrás, que os americanos de fato passaram o bastão para o Panamá em uma cerimônia com os presidentes panamenho, o Meire Moscoso, não sei se estou pronunciando certo, e o americano Jimmy Carter. Bom, e agora que você já sabe toda a história do canal, você pode se perguntar, mas por que que a gente tá falando desse canal? Que inferno, por que que só falam dele? Por que que tudo no Panamá é canal do Panamá, enfim... Relaxa, querida ou querido ouvinte aqui do Papo de Inter. Pega um drink e senta aí que a gente te explica. O canal é real considerado uma das construções mais importantes da história por permitir exatamente a interligação entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, o que permite que os navios passem de um oceano para o outro em questão de horas. Se não fosse pelo canal, o coitado do marinheiro, capitão ou sei lá quem ia ter que dar uma senhora de uma volta pelo continente americano, provavelmente levando semanas para isso. Ou seja, falando na língua capitalista, isso levaria a uma tremenda perda de tempo e, consequentemente, perda de dinheiro. Falando em dinheiro aqui, o nosso guia ele deu alguns dados sobre quanto de dinheiro o canal gera por dia. Segundo ele, são 20 milhões de dólares por dia. Mas, oficialmente, o governo alega que são 9 milhões. O resto, segundo ele, vai para o bolso dos políticos. Como boas jornalistinhas que somos, fomos buscar esses dados oficiais e o que encontramos foram números de 2020 que falam que 6% do comércio mundial passa pelo Canal do Panamá, gerando 3,3 bilhões de dólares por ano para o país. A gente não sabe fazer conta direito, mas dividindo esse valor por um ano, deu ali quase uns 9 milhões de dólares por dia. É o que a gente acha, porque, enfim, somos de humanas. O ponto é que empresas do mundo todo usam o canal como rota para passar de um oceano para o outro. E para isso, eles precisam pagar uma taxa. Tá aí de onde vem grande parte da riqueza do Panamá. E o canal passou por uma reforma bem recente em 2016, que levou a uma ampliação de seu porte, permitindo a passagem de mais navios e navios maiores também, o que aumentou ainda mais os lucros e comércio marítimo. Uma curiosidade sobre o funcionamento atual do canal é a sua forma de evitar acidentes. A gente viu lá, né, realmente, que existem barcos rebocadores que guiam os navios pelo canal um por vez. Eles, inclusive, são todos emborrachados nas laterais, assim, e parece tipo um carrinho de bate-bate. E para uma embarcação cruzar o canal é preciso fazer um agendamento. Caso você não tenha feito, existe uma lista de espera que pode durar dias. A ideia é que esses barcos rebocadores consigam de fato guiar cada navio, ajudando ali para evitar acidentes, como foi o que aconteceu lá no canal de Suez, que a gente falou lá no começo do episódio, que na brincadeira lá de ficar encalhado causou um prejuízo de quase
40 bilhões de dólares. Se você não sabe dessa história é porque você não ouviu o nosso episódio aqui do Papo de Inter falando sobre o assunto. Antes de encerrar esse bloco, como a gente já disse, o canal do Panamá funciona por meio de eclusas. Então, né, retomando aquele papo de visitar o canal sozinho ou não, você pode visitar elas estando no Panamá e, inclusive, era a ideia do nosso tour que deu errado. Mas você pode ir sozinho mesmo até o Centro de Visitantes de Miraflores, onde fica a eclusa de Miraflores, como a gente já bem te explicou aqui. Lá tem um museu que está temporariamente fechado, centros de observação para você ver as embarcações passando e um teatro IMAX que passam filminhos sobre a história e operação do Canal do Panamá, narrada por ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo, Deus, a.k.a. Morgan Freeman. Se a gente soubesse que nosso tour ia terminar no carro do guia bebendo seco, talvez tivesse valido mais a pena a gente ir direto nesse centro de visitantes, mas aí a gente não ia ter história pra contar, né? Então, tudo certo. Pois é, vivendo e aprendendo, e esse episódio ficou ainda mais legal por causa dessa história. E você pode estar se perguntando no meio disso tudo, e a ferrovia que foi construída antes do canal? Pois bem, também segue lá, só que ela precisou passar por uma reforma e mudar a sua rota por conta da construção do canal. Mas sim, ela segue viva e ativa. E com isso a gente encerra mais um episódio, o segundo da série do PDI Viaja, Papo de Inter Viaja, versão Panamá. Antes de encerrar, a gente não poderia deixar, né, de falar pra vocês o quê? Seguirem a gente lá no Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto, e também no TikTok, no @Papo de Inter. Lá a gente, além de divulgar os episódios e postar stories e conversar com vocês, a gente também posta reels semanais em que a gente fala sobre as principais notícias da semana. Então é uma forma rapidinha de você se informar sobre o que tá rolando no mundo ali em 1 minuto e meio, enquanto a gente, né, fica preparando outros episódios aí com mais longos pra explicar outras coisas. Exatamente, e a gente também não pode deixar de falar da Aurelo, porque se você ouve nossos episódios, sabe que a gente sempre fala aqui da Aurelo, que é uma plataforma super bacana que remunera os podcasters a cada clique. Então é só baixar o aplicativo, ouvir a gente por lá, que já ajuda a gente bastante, mas também a gente tem um plano de apoiadores, então eu abro aqui também o espaço para agradecer os nossos apoiadores mensais, que incentivam muito a gente a continuar fazendo esse trabalho, e você pode escolher o melhor plano para você, o plano que toca seu coração e ajudar esse projeto a crescer ainda mais. Exatamente, Betinha. Então, nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores e, obviamente, a você que está ouvindo o nosso episódio, que chegou até aqui. Eu acho que a gente tinha que deixar um easter egg até aqui pra ver quem ouviu de verdade. Tipo assim, se você ouviu de verdade, vai no nosso próximo Reels e comenta, eu ouvi. Pronto, ouvi. é isso. Só pela graça mesmo. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.